SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. SC Strong na área, chegamos aqui para mais um episódio, hoje com um convidado bem ilustre, né, Fabiano? Positivo. Estava tentando a agenda, né? Até que a agenda não é muito fácil, cidadão. Sim, não é muito fácil. Só antes da gente trazer o convidado e falar aqui, lembrando que o SC Strong é um projeto que a gente tem um olhar bem cuidadoso com Santa Catarina, né, Fabiano? Fabiano sempre reforça isso. E esse ano a gente está com essa temporada específica para Joinville. A gente tinha muita coisa para contar sobre Joinville. Tinha história para resgatar, né? A gente resgatou algumas histórias aí também. E a gente também tem a parceria aqui da Sonax Telecom, que é uma telefonia VoIP de altíssima qualidade. Vai ter um QR Code aqui em algum lugar da tela onde você pode testar por 30 dias. Se você quiser integrar a telefonia com o seu sistema, CRMs, RPs, conheça lá a Sonax, que tem suporte de qualidade, eu uso há muito tempo e realmente você vai curtir. E aí já vou trazer aqui o convidado, já vou dar o presente do nosso outro parceiro, que é a Terra Natal, que é um café de primeira qualidade. Danilo, bem-vindo e já receba aqui o nosso presente. Pô, que legal, cara. Você sabe que eu sou um apaixonado por café, né? Minha esposa teve uma cafeteria, Terra Natal é um dos nossos fornecedores. Sim, eu me lembro, visitava a cafeteria de vocês. É verdade. Aí, ó, obrigado, viu? Show. Começamos bem. Cafezinho de qualidade. Sim. Fabiano, esse convidado ilustre a gente já estava tentando trazer um tempinho, né? Isso. E, aliás, é um cara que tem bastante... sou muito fã do trabalho dele já há bastante tempo. Fiquei feliz dele estar aqui. Legal. Bom, o Danilo é um parceiro de longa data e a gente vai falar aqui hoje principalmente sobre o projeto Cidade das Águas. Mas acho que vale a menção, né, de que muita coisa do que a gente está vivenciando hoje em termos de ecossistema de inovação aqui na nossa região se deve também à atuação do Danilo quando esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que foi o capitão de digamos assim, da condução de um grande sonho para a cidade, né, que foi feito a várias mãos, e dali surgiram várias lideranças e vários projetos legais que estão acontecendo na cidade. Estão todos conectados. Acho que algumas coisas que muita gente nem sabe, né, Danilo? Sim. Compartilhar aqui, por 2016, mais ou menos, a gente conseguiu criar aquele grupo Wake Up Call Joinville, lembra? Uhum. Um grupo de uns 15, 20 lideranças da cidade que começaram a se reunir para falar do futuro da cidade, especialmente na perspectiva de desenvolvimento econômico, com uma preocupação, né, de manter um ciclo de prosperidade e geração de riqueza. E daquele grupo, veja, todos ali empresários e lideranças já à sua época, né? Mas que dali, por exemplo, estava o Adriano, que agora é nosso prefeito, né? O Mário César de Aguiar, que hoje é presidente da Fiesc, o próprio Danilo Conte aí agora à frente do projeto Cidade das Águas, que a gente vai conhecer um pouco mais. Diego Calegari, que é nosso secretário de Educação. O Guilherme não estava no grupo, mas participava com a gente, que é secretário da Cultura. E vários outros colegas ali, né? Piero, do Asas, Vini, da Conta Azul, seu Miguel, que agora está com um projeto espetacular, né? Relacionado à reforma tributária. Uma grande liderança também. Então, é muita coisa bacana que a gente vive, né? Na cidade está acontecendo, e acho que o assunto aqui é o Cidade das Águas, que é um baita presente para a cidade. Sim, né? Mas acho que antes de falar do Cidade das Águas, vale resgatar um pouquinho os últimos projetos do Danilo, né? Que foi tão relevante quanto o Cidade das Águas. Então, bem-vindo. Falar um pouquinho aí, Danilo, sobre essa sua passagem, né? Pela última gestão, penúltima, né? Penúltima gestão, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Eu costumo dizer que a nossa passagem, né, Fabiano, pelo poder público foi algo muito prazeroso do ponto de vista de realização pessoal, assim. Sim, é verdade. E eu estimulo todos, inclusive o senhor, que tem muita competência. Obrigado. Aliás, muita coisa que aconteceu na minha vida, o Jedi, devo muito ao Danilo também, que nos aproximou. Inclusive. Verdade. Mas assim, eu estimulo todos, viu, Roma, porque é rico em propósito. A sensação que dá é que aquilo que a gente faz transcende o meio em que a gente vive, né? Sim. A gente empreendeu também, né, Fabiano? O empreendedorismo também é muito rico em propósito, mas dependendo do modelo de negócio, ele está muito restrito àquele ambiente da tua empresa, dos teus colaboradores e das famílias deles, né? E no poder público, isso mexe com a cidade inteira. Então é muito gostoso de você imaginar
que a menor ação que você vai fazer vai influenciar positiva ou negativamente na vida de muita gente, sabe? Uma responsabilidade, muito grande. Mas foi da minha carreira profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos. Talvez, junto agora com essa função de Cidade das Águas, daquelas funções que me deram muito prazer. Acho também que o poder público tem que ter começo, meio e fim, né? Não é um ambiente que você é bem remunerado. E para Fabiano, eu, todo mundo que participou conosco, né, que segue muito os valores morais. Joga também estava com vocês nesse. Joga. Calegari, mais um monte de nome. Amanda, que está na frente da Whirlpool, Ari. Então, uma galera boa. Cara, passou um time brabo lá, sim. A gente conseguiu formar um dream team, assim, de gente muito competente. E isso para mim foi um prazer enorme. E o nosso desafio sempre foi fazer com que aquilo que a gente criasse lá pudesse ter vida própria, independente da gente, sabe? E eu acho que a gente foi bem sucedido nesse quesito. Eu vim para cá ouvindo na rádio propaganda do Jedi. Ah, que legal. Os caras estão chamando para inscrição do Jedi. O João Vale está aí até hoje, né? O João Vale foi, né, um projeto que nasceu, né, dessa iniciativa, né? Eu lembro muito bem na casinha lá, eu tava lá. A gente fala desse dia sempre aqui, né? Esse dia foi muito legal. 9 de março? Foi o 9 de março. 9 de março de 2016. 9 de março de 2016. Ali nasceu um monte de coisa. Sim. Inclusive o FabLab. O FabLab nasceu lá. A sociedade do Rogers com Sim, eles comentaram eles se conheceram a partir dali. Conheceram a partir dali. Que foi, para quem não sabe, uma das empresas recentemente vendidas, né? Sim, é um exit aí da cidade. Da cidade, foi um exit bem legal. A história deles é muito bonita também. E assim, daquelas situações que a gente não planeja, acontece e é legal de contar depois. Exatamente. Né? Então, eu me sinto muito orgulhoso do trabalho que a gente fez lá. Depois a gente avançou com esse assunto de inovação para a área da mobilidade. Tivemos a missão de assumir o IPUG, Secretaria de Planejamento Urbano. Fizemos também um trabalho muito bacana, né? Refizemos toda a lei de ordenamento territorial. Estruturante, né, Danilo? Outorga onerosa, operação urbana, IPTU progressivo, transferência de direito de construir, tudo que tinha de instrumentos de indução e promoção do desenvolvimento sustentável, a gente conseguiu colocar em vigor. Foi um trabalho que envolveu uma estratégia muito legal. Um dia nós vamos fazer um livro sobre isso. É verdade. Algumas mudanças, inclusive, impopulares, né? Mas que eram necessárias para o desenvolvimento da cidade. Né? Sim. Mas foi legal, foi bacana. Foi uma passagem que eu guardo com muito carinho, assim. Legal. E mais do que guarda carinho, só para reforçar, é muito reconhecido por muita gente. A passagem de vocês, né? Que aí eu falo, acho que pelo time também. Então, já agradecer aqui pro trabalho que vocês fizeram. Acho que eu não sei se ficou claro, mas o Fabiano esteve lá nesse time, né? O Fabiano é diretor executivo da secretaria. Sim. Teve um papel de muito protagonismo. O Jedi, que a gente comentou agora, foi um projeto idealizado por ele, pelo Gabriel Cabral, que estava no time também desenvolvendo junto. Cabral é ouvinte. Até deixar um abraço para ele. Fez aniversário essa semana, parabéns. O Cabral, né? O Cabral que vem com esses... O Cabral é criativo. Na verdade, foi criado a várias mãos, mas estávamos eu, Flávio Cabral, cada um jogou um post-it lá e eureka, saiu o Jedi. Que é um nome muito legal, né? Jornada de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação, Jedi. O Cabral que originalmente nasceu no inglês, tá? Porque a gente começou a jogar um monte de post-it, Journey, Entrepreneurship, não sei o que, Innovation, daí deu Jedi no inglês. Mas em português também dá. Pronto. O Cabral, inclusive, está com um podcast novo. Falei com ele esses dias aí, está com um projeto bem legal. Deixa eu achar aqui, já vou deixar aqui a indicação, já que a gente citou. É sobre futebol de novo, não? Não é sobre futebol, é sobre desenvolvimento de produto, inovação e tal. Mas eu vou achar aqui, depois eu cito. Segue aí quanto a dúvida, depois eu... Então, aí, Danilo, tu com essa visão, com esse aprendizado aí de urbanismo também, né? E aí aqui eu tenho não é puxação de saco, tá? Mas eu realmente tenho uma admiração muito grande em Romualdo, porque, veja, o Danilo não tinha experiência de urbanismo. Né? A gente conhece, veio da área de tecnologia e, de repente, assume uma responsabilidade monstro, mas, cara, num curtíssimo espaço de tempo, esse cidadão que moeu alguns livros dos principais urbanistas do mundo e livros relevantes e começa uma jornada falando, sabe, e trazendo ideias muito inovadoras. Então, eu tenho um grande respeito aí por essa tua capacidade de aprendizado rápido. E foi um desafio monstro, né, cara, naquela época. A gente teve ali um período super tenso, né, mas de muito aprendizado.
Acho muito cedo ainda para contar esses desafios, mas um dia a gente conta. Mas assim, de tudo isso eu acredito, né, que toda essa tua experiência também te habilitou para assumir um projeto de tamanha envergadura que é o Cidade das Águas, né, que é o nosso tema hoje. Como é que foi tudo isso e puder começar a contar para a gente aí o que é o Cidade das Águas e os bastidores. Vamos entrar na cozinha um pouquinho aí, na lavanderia desse processo. Assim, vamos lá. Primeiro, obrigado. Acho que vocês enaltecem as minhas competências acima daquilo que deveria ser, mas eu fico muito envaidecido e agradecido. O Cidade das Águas é um sonho sonhado pela família Hansen, né? O Felipe, especialmente ele, assim, tem um propósito muito bonito de fazer com que essa geração da família possa deixar um legado para a cidade de Joinville, assim como a geração anterior deixou. Pô, eu sempre falo para o Felipe, assim, se todas as famílias tradicionais, né, com poder econômico da cidade de Joinville tivessem esse propósito presente e executando, a gente conseguiria potencializar Joinville ainda mais. Joinville já é uma cidade maravilhosa de se viver, mas a gente... mas vendo isso nele lá é muito bonito e eu acho que esse tipo de iniciativa merece ajuda, né? E junto com ele trouxe um sócio, que é o Valério. Você teve a oportunidade de conviver um pouco com o Valério e com o Marcelo, da Pedra Branca, que eles respiram um propósito desde que a gente conheceu eles. Visionários também, com um give back monstro. Monstro, né? Então, pô, juntou os valores morais, assim, né? O pano de fundo da cartilha de valores das duas famílias são muito parecidos. Eu acho que é por isso que a sociedade nasceu muito rápido, né? A minha contribuição com a sociedade foi apresentá-los, assim, né? Quando você lembra bem, quando o prefeitudo tinha alguma agenda empresarial, nós éramos convidados a participar, e numa delas foi o Alencar, no gabinete do Dr. Udo, comentar que daria outro uso para o terreno da recreativa, né? Do Parque Hansen. E naquela oportunidade o Marcelo e o Valério volta e meia iam nos visitar perguntando a respeito de terrenos em Joinville para empreender um Pedra Branca. E quando o Alencar foi lá, é mais ou menos a fome com a vontade de comer, né? O conceito certo no lugar certo. Aí o meu trabalho foi colocá-los em contato. E dali em diante eu não ouvi mais falar do projeto. Um ano depois eles retomaram o assunto, porque queriam assinar o acordo de acionistas no gabinete do prefeito, né? Como uma homenagem ao fato deles terem se conhecido ali. E aí veio o convite para fazer parte do Cidade das Águas. E para mim foi um prazer enorme, porque é quase como uma continuidade daquilo que a gente estava fazendo na prefeitura, só que agora na iniciativa privada, né, com uma flexibilidade maior, com uma capacidade financeira melhor, com mais autonomia sobre definição de produto, receita. Então, dá para fazer uma cidade naquele endereço, né, são 250 mil metros quadrados, que é isso que os acionistas desejam, colocando muito desses conceitos que a gente leu nesses livros ao longo da prefeitura. E diga-se de passagem, muitas dessas literaturas já tinham influência da Pedra Branca, do Valério e do Marcelo, né? A gente já tinha conhecido eles anos antes, então muito do que a gente levou lá para a secretaria já havia sido influenciado por eles. O projeto, a influência é o Pedra Branca, de fato? É a Pedra Branca. O Cidade das Águas será melhor que a Pedra Branca, mas assim, sem nenhum exibicionismo. Eu falo... Porque o próprio Marcelo e o Valério querem que seja, porque eles estão há 20 anos fazendo Pedra Branca, né? Aprenderam muito lá. Erraram também, consertaram. E por 20 anos desenvolvendo um tipo de produto te gera um aprendizado. E o próprio Pedra Branca já veio de alguma outra inspiração? Não, é um sonho sonhado pelo Valério. Ah, entendi. Estimulado por muita literatura. O Valério é um homem que lê muito, viaja demais. Viaja no sentido de conhecer países novos, lugares e tal. E ele é um homem muito inspirador, assim, sabe? Ele vive muito à frente ao tempo onde nós estamos. Ele tem uma capacidade de inspirar muito grande. O filho, Marcelo, tem uma capacidade de realização extraordinária. E essa união deles dois dá muito certo, sabe? Então, a Pedra Branca foi o primeiro case de cidade para pessoas na América Latina. É mais ou menos como se ele estivesse no meio do mato, abrindo com uma foice um caminho que hoje tem uma meia dúzia que está indo atrás, sabe? Cidade para pessoas é um conceito, né? Porque, assim, parece meio óbvio, né? Mas existe toda uma teoria, né? Um estudo sobre isso, né? Você quer falar um pouquinho? Ele nasceu como... Nasceu não, eles são mais novo urbanismo do que cidade para pessoas. Uma vez eu fui dar uma palestra para um time de arquitetos e eu tive a indelicadeza de dizer que novo urbanismo e cidade para pessoas era a mesma coisa.
É que olhando assim, nós que somos ignorantes no assunto, sabe, à distância, elas são muito parecidas, esses conceitos, mas quando você mergulha na teoria, realmente tem diferenças, né? E eu não quis desrespeitar a teoria, é que é muito parecido de fato, mas o pano de fundo é o seguinte, é inverter a pirâmide de prioridade do desenho urbano. Então, as ruas de uma cidade normal, em qualquer lugar do Brasil, sempre tem uma prioridade ao automóvel. Então, você vai pegar lá 20, 30 metros de seção viária para o automóvel ir e vir, 2, 3, 4 pistas indo e voltando, e você normalmente tem uma calçada com 2,5 metros de largura. Se botar uma árvore, não passa 2 seres humanos, né? Então, esse é um desenho de urbanismo voltado ao automóvel, muito estimulado pela indústria automobilística e que se consolidou em Brasília com Oscar Niemeyer. Então, o Brasil é sempre mencionado a respeito desse urbanismo. E o movimento norte-americano de novo urbanismo e o europeu de cidade para pessoas entendeu que esse jeito de fazer cidade fez com que a gente se distanciasse dela, né? Vou te dar um exemplo. A minha geração... Fabiano já é avô. Eu ia dizer a minha do Fabiano. Bom, qual que é o problema? A minha, portanto, que vocês dois são um pouquinho mais... A minha geração do Fabiano Esse silêncio foi terrível, cara. Mas a minha geração talvez tenha sido a última que brincou na rua, em Joinville. Bem provável. Né? Acho que todo o Brasil, cara. Porque isso aí... Pô, mas a gente brincava na rua. Eu ia a pé para a escola, voltava a pé da escola. Minha mãe fazia festa de aniversário na garagem de casa com o portão aberto e o salão de festa era a rua, sabe? Os vizinhos vinham todos. Jogava bola, roubava a goiaba do vizinho, tocava campainha, saía correndo. Então, a nossa relação com a cidade era uma relação saudável, sabe? E hoje, os meus filhos, né, o meu filho mais velho tem 7 anos, perdeu essa conexão com a cidade, entende? Sim. Nós estamos vivendo num apartamento de 100 metros quadrados, preso através de muros, competindo com tela de celular, videogame e televisão, né? Eu levo hoje os meus filhos para a escola de carro. Eles não têm mais a oportunidade de ir a pé. Então, a gente está construindo cidade de um jeito que nós estamos perdendo elas, né? E isso, para uma nova geração de pais, é um desafio muito grande para criar uma nova geração de crianças saudáveis. E eu vou te dar um exemplo meu. Assim, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de viver num lugar que simula muito da minha infância. E tu pode não acreditar, Romualdo, mas o meu filho de 7 anos... ele prefere brincar na rua do que ficar no celular dentro de casa. Ele sai todo dia às 7 da manhã, volta às 7 da noite, com aquela bicicleta laranja fluorescente dele, passando na casa dos amiguinhos, e todos os amiguinhos dele preferem a mesma coisa. Porque isso aí brincar de bola louvável. na rua, esconde-esconde. Esses dias ele foi no terreno do Júlio, um amigo nosso, brincar de caçar ovo de dinossauro, chegou em casa e falou: olha, papai, achei um monte de diamante. Cara, isso é de uma alegria. Sim. Ver ele brincando. E por que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque se a cidade oferecesse um entorno saudável, sabe, de espaços públicos atraentes e seguros, as crianças prefeririam brincar na rua e não dentro de casa no celular. Sim. Sabe? E o que o novo urbanismo pede é para a gente parar de fazer cidade como se a gente olhasse ela de cima de um avião e começar a fazer cidade como se a gente vivesse nelas de novo, sabe? E inverter a pirâmide de prioridade do desenho urbano, fazer uma cidade pensando nas pessoas e não no automóvel. E o que o novo urbanismo sugere e o Cidade das Águas vai fazer é justamente isso. Então, quando vocês forem lá visitar o nosso showroom, ver a nossa maquete, vai ficar muito claro isso. A rua do automóvel Recomendo é estreita. quem não foi ainda. Não fui espetacular. ainda. Espetacular. Lindo. A rua do automóvel é estreita e a calçada é larga. Nós temos 24 metros de calçada numa rua, 12 de cada lado. A calçada mais frequentada de Joinville é a calçada ao redor do batalhão. Sim. A calçada ao redor do batalhão tem 3,5 metros de largura. A nossa Caraca. vai ter 12. 4 calçadas do mais. batalhão, cara. Porque a gente prioriza o pedestre. Mas isso só é possível porque no térreo das edificações que compõem o bairro e as ruas do bairro, tem uma rede de serviços que permite com que você tenha vida à distância de uma caminhada. Ali vai ter supermercado, padaria, verdureira, academia, cabeleireiro, banco, né? pet shop, banco, chaveiro, sapateiro, tudo. Escola para o teu filho estudar, o escritório para você trabalhar e bons apartamentos para você morar. Então, quem foi para o Cidade das Águas, nesse primeiro lançamento que a gente fez agora, ele não comprou um apartamento, ele comprou um estilo de vida, entendeu? Ele comprou a possibilidade de, ao invés de gastar 1h15 que eu gastei para vir para cá de carro, ele faz em 15 minutos caminhando, entendeu? E tem a oportunidade de almoçar com o filho no meio da tarde ainda, se quiser. A dinâmica de vida é diferente.
Lá na Pedra Branca... basicamente um modelo de cidade, né, de vanguarda, uma proporção um pouco menor, mas vai ser uma cidade, basicamente. Compacta. Né? Porque, por exemplo, o nome Cidade das Águas não é à toa, né? Sim. A Pedra Branca tem 15 mil pessoas morando lá hoje, né? Toda vez que eu vou lá fazer uma visita técnica com um grupo de stakeholders, né? Recentemente a gente levou os corretores, a gente chega perto do meio-dia, proposital esse horário. Leva eles primeiro para almoçar, deixa eles sentados na calçada, porque já é uma curtição você sentar na calçada para almoçar, né? A relação com a cidade, ela Sim. já é gostosa de ficar ali. Bate o sino da escola, todas as crianças vêm a pé para casa. E quando uma criança sai da escola para ir para casa a pé, diz muito a respeito da qualidade do urbanismo e do endereço onde ela está situada. Segurança, tudo, né? Tudo. Eu vi uma criança, cara, de bicicleta de rodinha, ela devia ter uns 3 anos, mas ela num esforço para ir para casa e tal. Eu falei, não é possível que essa criança está sozinha aqui. Aí eu olhei com atenção e não estava. Os pais estavam com ela, mas os pais estavam longe, assim, despreocupados, entendeu? Sabendo que ela sabia o caminho, que o caminho era seguro. Então, isso para o urbanismo é de encher os olhos. No final do dia, a gente fica nas visitas técnicas, chega perto do meio-dia e sai lá pelas 7 da noite, assim. No final do dia, que Joinville está abarrotado de veículo, fila atrás de fila, que você leva horas para chegar em casa, na Pedra Branca não tem um carro na rua. Os caras saem com aquelas pastinhas assim, né, do trabalho, sobem nos seus apartamentos, dá uns 40 minutos, está todo mundo com roupa de ginástica indo para a academia. Parece que a vida é mais lenta. Os corretores fizeram pergunta, Danilo, parece que aqui está todo mundo de férias. Entendeu? Não tem um semáforo na Pedra Branca, porque não precisa. Entende? Sim. Então, é um jeito de fazer cidade, como o Jaime Lerner dizia, né? O novo urbanismo nada mais é do que o velho e bom urbanismo feito do jeito certo. Entende? A gente só esqueceu. O livro do Guel, que eu aconselho a leitura, ele tem uma imagem muito provocativa. Ele fala assim, ele mostra uma rua que tem muro dos 2 lados, certo? E ele mostra uma outra rua que não tem muro. Tem lojinha, mesinha, fachada ativa, criança brincando, pessoas andando, gente consumindo numa cafeteria, sentado na mesa e tal. E aí ele pergunta no livro, por qual das 2 ruas você gostaria de andar? Porque o homem aí, ele diz, o homem é a alegria do homem, né? A esposa dele é antropólogo. A gente ainda é o homem ao redor da fogueira que precisa de gente para viver bem, para se sentir seguro, porque aquela rua com 2 muros do lado escuro, assim, dá a sensação que na primeira esquina alguém vai te assaltar, cara. Na outra rua que tem gente, vitalidade urbana, é gostoso de estar ali, entendeu? Sim. Onde tem vida, né? O mal não prospera, né? Normalmente as coisas ruins elas procuram o escuro, onde está vazio. Sim. É isso. E por último, assim, né? Para fazer tudo isso dar certo, tem uma camada no novo urbanismo importantíssima, que a Pedra Branca é expert nisso e a gente vai replicar em Joinville, que é o placemaking, né? Então, a gente vai fazer, no Cidade das Águas, 190 eventos por ano. Esse ano a gente vai fazer 60 eventos, ao ar livre. Mas eu estou falando desde yoga na praça a feirinhas, St. Patrick Day e tal, né? Os nossos eventos sempre têm propósito de ser bom primeiro para quem mora e depois para quem nos visita. Mas a ocupação, assim, eventos para ocupar o espaço público é determinante para que haja segurança naquele ambiente, sabe? Então, resumindo em 7 minutos, o que era o novo urbanismo e cidade para pessoas. Show. E em que pé que está hoje o Cidade das Águas? Em que pé que está o projeto agora? Bom, nós estamos... a gente está há 5 anos. Então, quando eu cheguei, né, assinado o acordo de acionistas, a gente começou a trabalhar, montamos um conselho. O Felipe tem essa governança tipo tigre que ele impõe em todos os investimentos que ele faz. E para nós, como executivo, é muito legal. É um ambiente de muito aprendizado, porque nós temos 7 conselheiros remunerados, gente da mais alta competência, que nos ajuda muito no planejamento estratégico, abre caminhos, elimina barreiras e tal. Então, isso é muito bom. E portanto, quando o Marco Zero é a primeira reunião do conselho, né? E até hoje, 5 anos. Nesses 5 anos, a gente fez master plan, né? Fez todos os projetos complementares, conseguiu licenciar o bairro, fez os projetos de torre, conseguiu licenciar os projetos de torre. Portanto, do ponto de vista de documentação, nós estamos com tudo na mão. As obras do primeiro edifício começaram no ano passado, que é onde a gente está lá com a nossa galeria, nossa central de decorados, um restaurante, a primeira rua e a praça, que é para simular o urbanismo que a gente vai fazer no bairro inteiro. É uma praça, uma plataforma de vendas disfarçada de praça, né? Mas ali é bem legal de estar, as famílias do entorno já têm usado bastante.
As obras do primeiro edifício começaram agora no dia 1º de abril, e não é mentira, né? Começou agora no dia 1º de abril. A gente pretende inaugurar a primeira fase do Cidade das Águas daqui a 4 anos. 4 anos. E há 3 semanas atrás, demos início às vendas dessas 3 torres residenciais que a gente começou a construir agora em abril, né? E as vendas encerraram agora da primeira fase no último sábado, às 18 horas. Então, agora nós estamos preparando a segunda fase do lançamento, que deve acontecer ainda esse ano. A expectativa de quantas mil pessoas nesse bairro, Danilo? Vão morar 15 mil pessoas no Cidade das Águas e vão trabalhar em torno de 15 mil também. A gente sempre tem uma relação de 1 para 1 entre moradia e trabalho. Fora, porque boa parte, eu imagino, de quem vai morar ali também vai trabalhar ali. Também. Então tem uma sobreposição, ou estamos falando de ao todo 30 mil mesmo a expectativa? Não, tem sobreposição. Provavelmente haverá muita sobreposição. Sim. Nessas vendas residenciais agora, aconteceu muito esse comportamento, né? Compraram um apartamento e compraram uma sala comercial ou alugaram para poder ter a possibilidade de vender o estilo de vida que a gente está prometendo. Legal. Eu vi as maquetes e o showroom de lançamento lá, o padrão de qualidade é assim, espetacular. Então é um negócio realmente assim, de muita qualidade, né? Falar um pouquinho sobre essa expectativa dessa qualidade das construções, porque tem tem uma pegada muito forte assim, né, de um método construtivo. O que se espera ali? Não, a gente, os acionistas queriam ter uma identidade arquitetônica para o bairro. Então nós fizemos uma charrete. Charrete é hackathon. Na área da arquitetura eles chamam de charrete, Romualdo. Mas é um hackathon. É igualzinho a metodologia, só muda o nome. A primeira foi conduzida pelo João Vale, inclusive. Foi pelo João Vale há 4 anos atrás. E é bem legal isso, porque a Pedra Branca tem muito essa cultura de desenvolvimento colaborativo, assim. Então, através das charretes, né? E o que é, né? A gente tinha lá um desafio, nosso desafio era como fazer daquele terreno uma cidade. E convidamos um monte de gente inteligente para pensar junto como desenvolver uma cidade. Então, o hackathon é isso também, não é? Sim. Então é a mesma coisa. E a etapa da nossa charrete... A primeira etapa da charrete, exatamente. Foi com o João Vale porque a gente queria ouvir os vizinhos. E o João Vale tem um know-how muito grande de ouvir a comunidade, né? Já tem desenvolvido isso há bastante tempo, desde que nasceu. E a gente queria ouvir os vizinhos, porque um projeto dessa dimensão do Cidade das Águas tem um impacto no entorno sempre muito grande. E a reação imediata da vizinhança é ser contra, né? Verdade. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi na direção da comunidade. Como o estudo de impacto de vizinhança ficava na nossa secretaria, a gente sabia que projeto grande dava problema, né? Porque tu ia para audiência pública, sempre uma movimentação contra. E as dores já eram meio que padrão assim, algumas delas, né, pelo menos. E a gente percebia que assim, muitas das críticas era só pela falta de diálogo, né? Falta de informação. Porque não era uma crítica ao projeto, assim, era mais um desconhecimento da vizinhança do que ia acontecer. Então a gente resolveu quebrar um pouco dessa resistência fazendo encontros com eles. E foi muito curioso, assim, porque a gente fez encontros virtuais, porque era a pandemia, depois a gente fez alguns presenciais. O Felipe foi nos encontros, o que foi muito legal, porque ele, né, como chairman da família, dono do terreno... E que ali surgem insights muito valiosos também, né? Não, tu quer ver? Teve um que dizia assim, olha, a gente foi dizer para eles assim, olha, nós vamos fazer uma cidade aqui, nós vamos entregar um urbanismo que melhora a qualidade de vida não só de vocês, mas da cidade inteira. E a gente precisa saber o que vocês querem, porque é uma cidade para todo mundo. Não vai ter muro. Até hoje, no nosso Instagram, tem gente duvidando que a cidade vai ser sem muro. E eles, um pouco duvidosos da nossa promessa de que seria aberta a todos, né? Mas eles falaram assim, olha, eu não consigo andar com o carrinho de bebê nas calçadas do bairro. Eu falei, beleza. O outro dizia, o Anita Garibaldi não tem praça. E realmente o Anita Garibaldi não tinha praça. Um falou uma coisa muito curiosa, olha, não tem padaria. E aí quando você for olhar, não tem mesmo. Quem faz às vezes da padaria do bairro é o posto de gasolina. É verdade. E é uma ótima padaria, diga-se de passagem, sim, mas é um posto de gasolina. Então não tem padaria mesmo no bairro, sabe? E todos esses insumos a gente levou para o momento da charrete com os arquitetos como pano de fundo para eles poderem desenhar o bairro, né? E isso quem nos ajudou na época foi o João Vale. E o resultado dessa charrete foi essa identidade arquitetônica que se pretendia ter, né?
Então, a gente chamou 15 escritórios de arquitetura, né? Tiveram ainda urbanistas, paisagistas, engenheiros, gente de sustentabilidade. Nós reunimos 70 profissionais do mundo inteiro para desenhar juntos Cidade das Águas. Então, se tu me perguntar quem é o CPF que fez, nós vamos ter Muitas mãos. dificuldade de dizer, porque teve um envolvimento de muita gente ali. E o Felipe e o Marcelo queriam uma identidade arquitetônica que considerasse os elementos como madeira, o verde, o vidro e o concreto, né? Então, quando você vai lá ver nas fachadas dos nossos edifícios, isso sempre está presente, o que dá uma harmonia visual para o todo. Legal. Posso? Não, vai. Cara, por assim, favor. eu falei no início ali que é um presente para Joinville, porque além desse aspecto de ser aberto, ou seja, a comunidade vai poder também experimentar aquele ambiente, tudo que tem ali, vocês estão também trazendo algumas coisas assim do aspecto cultural bem relevantes, novidades aí para Joinville, né? O que tu pode antecipar para a gente? Não, a gente fez uma parceria já há bastante tempo com o Musicário, né? O Musicário é o projeto do Instituto Cor, né? O principal mantenedor do Musicário é o Instituto Cor, liderado pelo seu Ernesto Heisman. Tem um time de empreendedores e empresários que estão com ele no conselho, né? Tem o executivo lá, o maestro Sérgio Ogawa, que é um projeto maravilhoso, né? Eles não gostam muito dessa comparação, mas para nós entendermos é mais fácil. O Musicário tá para música, assim como o Bolshoi tá para dança. Uhum. Né? O Musicário foi que teve aqui num evento um dia desses, né? Teve. Foi mesmo. E eles estão fazendo, Romualdo, uma escola de música. Os meninos vão sair de lá graduados músicos, assim como sai graduado em engenharia, em medicina, em arquitetura, músico também, entende? Então o nível Extremamente profissional o trabalho. Hoje acho que são 200 alunos que estão estudando lá. Todos passam por um processo seletivo. É um processo bem rigoroso. Tem que ter talento para música. E aqueles que são alunos, né, assim, que não têm tanto poder aquisitivo, eles ganham uma bolsa de estudo para uma escola privada da cidade para ter no contraturno ensino regular. Então, do ponto de vista social, é um golaço. Sim. Né? E o Felipe e o Marcelo, né, os acionistas da Cidade das Águas, decidiram, diante da grandeza do projeto, doar um terreno, são 5.000 metros quadrados de um terreno, dentro do Cidade das Águas, para que eles possam construir a sede da Academia de Música e também a construção de um concert hall. Esse concert hall, né, liderado pelo Sr. Ernesto, pelo maestro Sérgio Ogawa, ele é um projeto feito pela Nagata Acoustics e pela Theater DNA, que são os 2 melhores escritórios do mundo para fazer concert hall. Eles fizeram de Hamburgo, fizeram de Paris, e segundo eles, o nosso concert hall será o melhor concert hall da América Latina. Nós só não seremos o melhor das Américas porque o concert hall do Walt Disney é melhor que o nosso. Mas assim, vamos combinar que perder para o Walt Disney, tá tudo certo. Tá valendo. Tá tudo certo. Nós teremos 2 concert halls maiores, né, porque o nosso tem 907 lugares. O Sala São Paulo e BH passam de 1.000, mas do ponto de vista de qualidade de som, é dos melhores da América Latina. E a gente, do ponto de vista de masterplan, foi muito feliz em colocar o Concert Hall de frente para a praça. Então, haverá a possibilidade de projetar as apresentações artísticas que estão acontecendo no Concert Hall ao ar livre. E aí qualquer pessoa que estiver passando pela cidade, pela praça, pela rua, vai poder sentar. A nossa praça é um formato de anfiteatro, assim, e assistir apresentações culturais de alto nível, sabe? Com a praça sonorizada já. A nossa inspiração é a Miami Beach, que tem a Soundscape lá em Miami Beach, que tem um concert hall que também projeta para a praça, e as pessoas ao final do dia ali podem assistir essas apresentações culturais. Então eu acho que esse tipo de equipamento qualifica a vida cultural, social de qualquer cidade no mundo. Imagina no Brasil e em Joinville, né? Então acho que o impacto para a cidade, para todo o entorno, vai ser histórico. Eu tenho dito que esse projeto tende a mudar a fotografia da cidade de Joinville, né? Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, a maior população, terceiro maior PIB do sul do Brasil, e quando você digita Joinville no Google, vem aquela imagem da guarita em estilo germânico na rua 15 de novembro, que é linda, mas está muito longe de representar a grandeza da nossa cidade. Fato. E eu tenho profetizado, sabe, que a partir da inauguração do Concert Hall, praça e todo o bairro tem a oferecer, a fotografia de Joinville passará a ser a esquina da Praça da Cidade das Águas com um Concert Hall de fundo. E eu acho que essa imagem ela é mais
digna da grandeza da nossa cidade, sabe? De resgatar o orgulho de ser joinvilense, de receber um parente distante e dizer assim, pô, vem ver como minha cidade é do caralho, né? Porque aquilo vai estar aberto para todos os cidadãos joinvilenses. Então, show. Vai ser um momento muito bonito. Você tem falado do entorno, né? E já dá para perceber que o entorno está se movimentando, né? Já tem nascido muitos projetos próximos, né? Isso não sei se já era projetado ou faz parte também desse contexto, né? Mas já tem acontecido isso, né? Bastante. Assim, o Atiradores foi o primeiro, que é o Cidade das Águas, metade está no Atiradores, metade está no Anita Garibaldi. O Atiradores foi o primeiro bairro a verticalizar em Joinville. Não à toa, hoje é o metro quadrado mais caro da cidade. E essa verticalização do Atiradores, ela tem se esgotado pela ausência de terreno e tem se expandindo num raio de expansão primário, assim. E o Anita Garibaldi é o primeiro raio de expansão primário da verticalização do Atiradores. E como a gente está ali e vai verticalizar, né, vai ter uma densidade para dar essa vitalidade urbana, uma densidade equilibrada, gostosa e tal, a gente deve consolidar esse movimento de verticalização do entorno ali. E a notícia do bairro, ela chegou a valorizar os terrenos do entorno. Tem muita gente que incorpora, querendo no futuro se aproveitar da qualidade de vida que o térreo vai ter. Isso acontece em todos os bairros com essas características, né? Aconteceu no Parque Autódromo, no Viva Parque, no Parque Una, aconteceu muito na Pedra Branca, e vai acontecer aqui em Joinville também, é natural. E eu vejo isso com bons olhos e com alegria, assim, né, joinvilense que sou. Acho que o nosso lançamento imobiliário foi um sucesso inquestionável, né? Nós vendemos muito mais do que nós esperávamos, numa velocidade absurda, tanto é que fechamos as vendas dessa primeira fase, porque esgotaram as unidades que a gente tinha reservado para esse momento. E eu acho que isso vai mostrar para o mercado imobiliário de Joinville que vale a pena apostar nesse tipo de conceito de incorporação imobiliária. E se todo incorporador fizer um pouquinho de Cidade das Águas, isso se repercute na cidade toda e Joinville tende a melhorar muito. Muito legal. Tem uma outra dúvida, se tem aí. Perfil da galera que tem... Não sei o que dá para falar disso, né? Mas perfil desse pessoal que já está... já comprou, enfim, já está planejado para morar lá. Tem muito joinvilense ou tem muita gente de fora vindo para cá também? Não, tem muito joinvilense, muita gente que veio de fora, mas já mora em Joinville há bastante tempo. Famílias jovens com filhos pequenos. Tem também um movimento importante de downgrade, assim, né? São aquele casal de aposentado que os filhos já saíram de casa, a casa ficou grande, ou o próprio apartamento, e aí ele quer uma vida mais dinâmica, então ele quis reduzir um pouquinho a moradia, mas veio de tudo um pouco. A gente fez questão de ter 3 produtos imobiliários nesse lançamento para mostrar para a cidade que Cidade das Águas vai ter de tudo um pouco, né? Então a gente teve apartamentos de 200 a 500 metros quadrados, né? Apartamentos de 120 a 170 e apartamentos os compactos de 60 a 90. E tivemos os estúdios também, que é um produto mais para investidor. Então, teve para todo mundo, né? Então, todo mundo veio, acho que mostrou o recado de que a gente não tem um público nichado, né? Acho que isso cumpriu bem a missão. Então, veio de tudo um pouco, sabe? Morar lá. E o que me deixou muito feliz, a imensa maioria de compradores é morador, né? E é importante que seja morador para dar essa dinâmica urbana que a gente espera. Acho que esse é um movimento bem importante na busca pela qualidade de vida, né, Danilo? Que é um caminho meio que sem volta, aí, uma grande tendência. E, de certa forma, a gente já está vivendo esse movimento, né, na pergunta aqui do Romualdo, de bastante gente vindo para Joinville em busca de qualidade de vida. Que, claro, não refletiu necessariamente na compra desse primeiro lançamento, mas a gente observa bastante pessoas vindo, né, talentos, empresários, executivos. De fato, escolhendo, né? Escolhendo, aqui, exatamente. Aqui, né? Eu tenho encontrado, né, volta e meia a gente encontra aqui no ecossistema, pessoas, estou aí há 1 ano em Joinville, estou X meses ou pouco mais de 1 ano, e escolhi vir morar aqui pela qualidade de vida. Então, esse é meio que já uma realização também de uma profecia que a gente já conversava lá atrás, estamos falando 10 anos atrás, o começo daquela nossa trajetória de colocar Joinville no mapa, pelo menos na América Latina, aí, como um dos melhores lugares para viver e empreender, né? E diante de tantas coisas que a cidade vem fazendo, daí tem todo o papel da gestão pública também atual, de melhoria no centro da cidade, por exemplo, e enfim, tem uma série de coisas que está acontecendo aí. O Cidade das Águas também soma, né, a essa visão de futuro
da cidade, né? Eu acredito que sim, Deus te ouça, espero mesmo que sim. Mas o Joinville sempre teve índices de segurança acima da média nacional, sim, e especialmente de educação. Então, o que a gente via naquela época que nós estávamos lá é que o profissional, né, que era convidado a vir para Joinville, e esse profissional já tinha família constituída com mulher e filhos, a tendência era ele ficar. Porque a cidade oferece muito para famílias, assim, né? Agora, um profissional jovem, solteiro, ele tinha dificuldade de ficar em Joinville pela ausência de entretenimento, né? Se diz muito, né, a Joinville não tem o que fazer e tal, e eu acho que o Guilherme Gazenfer, secretário de Cultura e Turismo, junto com o prefeito Adriano, está ajudando a desmistificar isso. Acho que o Joinville bastante, tem muito ele tem batido muito nessa tecla. Tem muito o que fazer hoje já, muito, né? E já se passaram 10 anos, muita coisa nova veio. A gente tem um sonho no Cidade das Águas de que o dia que o joinvilense optar em ficar no Cidade das Águas ao invés de ir para a praia, nós vencemos. Porque a gente quer muito que tenha o que fazer, né? A gente vai ter 45 mil metros quadrados de loja no térreo, com muito entretenimento, com bons parques, praça, espaço pet, vida ao ar livre, eventos. Então, o nosso esforço é para que a cidade consiga ser mais sexy, né? Porque com tudo que Joinville já tem a oferecer, que é da nossa cultura, né? O dia que ela ser percebida como um ambiente que é rico em cultura, entretenimento, lazer, a gente passa a ser uma cidade bastante sexy para que pessoas talentosas optem em vir para cá, desenvolver carreira, ficar, desenvolver família, e a gente cria um novo ciclo de prosperidade aqui, né? Para manter esse protagonismo de maior cidade de Santa Catarina. Que já está começando, né, Danilo? Agora, nos últimos anos, agora bem recentemente, começou, por exemplo, um turismo de Natal na cidade. Verdade. Né? Que não somos praia, a tendência é sempre ir para as praias, mas a gente já tem final de ano os hotéis bem cheios aí, com turismo também de Natal, que é um movimento da cidade, né? Então, acho que estamos num bom caminho, né? Acho que sim, acho que o Ágora aqui, Cidade das Águas, os eventos, né, do Guilherme e do prefeito Adriano, né, como o Natal, por exemplo, o Moinho, né, com a revitalização ali, né, se tudo der certo no mercado municipal do Porto Cachoeira. O centro, daqui a pouco, também entra num movimento de ressignificação. Então, eu acho que tem um projeto muito legal que a gente já sonhava na época também, que é lá nos Espinheiros, lá naquela área gastronômica lá. Sim. Que ali também vai ter um projeto muito legal. Verdade. De avistamento de aves, inclusive, que eles estão projetando. Então, assim, eu acho que essas iniciativas, né, tornam o presente já bastante, né, elogiável, mas o futuro muito promissor, né? Então, acho que o Joinville está com um planejamento estratégico de longo prazo aí que nos credencia a ser, sem dúvida nenhuma, uma das melhores cidades para viver. Queria fazer uma pergunta, foge talvez um pouco do contexto, mas está ali, que você sempre esteve envolvido em projetos de longo prazo, né? E a gente vive uma geração muito curto-prazista, né? Qual é a tua dinâmica para se encaixar bem em projeto de longo prazo? Porra, não faço a menor ideia. Mas essa é uma pergunta bem bacana, Romualdo. Eu acho que assim, eu nunca... É que eu te vejo muito nisso. Toda vez que eu vejo os teus projetos, né, e você sempre tem esse olhar de longo prazo. Recentemente eu fiz uma masterclass lá na Pipe Lovers, onde eu falei sobre network e falei a importância de longo prazo. Né? A minha geração, talvez essa geração aqui é mais longo prazista. E a gente vive uma geração muito curto prazista. E talvez o grande erro deles é isso, eles não colhem porque eles não têm esse tempo. Né? Que é o que a gente está falando aqui, a gente está falando de coisas que não são de agora, mas que a gente vai colher lá na frente. E nem todo mundo está preparado para estar em projeto de longo prazo, né? Onde você falou aqui de faz 5 anos, mas você está longe ainda de ver o final, ainda tem um tempo, né? Então é uma coisa que eu admiro no teu trabalho, inclusive. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Tenho parado para pensar, mas eu vou tentar te dizer o seguinte, que eu tenho uma dificuldade muito grande em participar de empresas, projetos assim que já está tudo redondo, sabe? Já tem processo definido, já tem fluxo, já tem responsabilidade, já tem tudo. O papel é tu se encaixar ali dentro e fazer o melhor possível dentro do que está estabelecido. Tem gente que acha isso legal, é mais confortável e tal. Eu não consigo. Né? Então eu gosto sempre de ambientes mais caóticos, que não existem. Foi o que a gente construiu há 10 anos atrás, né? Não existia absolutamente nada.
E aí a gente vai investigar, vai entender, vai aprender. Eu gosto muito de aprender, gosto de conviver com pessoas que possam me ensinar. Então, é muito da minha natureza isso. E aí sim, né, a partir desse ambiente caótico, você organizar um plano de futuro. E graças a Deus o Joinville deu certo, o Jedi deu certo, os nossos projetos de política pública de urbanismo deram certo. O Cidade das Águas, depois de 5 anos, está se mostrando muito bem sucedido, teve uma resposta do mercado maravilhosa. Mas são sempre ambientes assim, e rico em propósito, sabe? Sim. Eu não sou um homem abonado de recursos financeiros, muito pelo contrário, mas se não tiver propósito envolvido, é muito difícil de acordar segunda-feira de manhã para ir trabalhar, né? Sim. Então, acho que nas últimas oportunidades que tive de estar envolvido em projetos, né? Convite do Dr. Udo para a prefeitura, agora o convite do Marcelo e do Felipe para estar no Cidade das Águas, sempre são projetos ricos em propósito. E o mercado imobiliário, o da inovação também, mas o mercado imobiliário, ele é muito apaixonante, sabe? Porque ele não é um mercado só de números, assim. Eu não queria dar exemplos para não ofender ninguém, mas tem muitos segmentos do mercado que o que ele olha no final é a última linha, se deu lucro, se não deu lucro, né? A razão de estar ali é o investimento do dinheiro para o dinheiro retornar maior. E o que se faz, ela é só um meio para o dinheiro voltar maior. O mercado imobiliário não, o mercado imobiliário tem muita paixão envolvida. Sim, né? sonho, muita então, coisa. O né? Felipe, né, Hansen, o Marcelo Gomes e o Valério, né, que são famílias já bem-sucedidas, que estão financeiramente resolvidos, eles não precisariam estar investindo nisso para enriquecer, né? Então, o motivo deles estarem ali aportando recurso é muito por uma paixão, por um propósito, por um legado que se pretende deixar, né? Não estão fazendo filantropia. Mas tanto é verdade que o primeiro considerando do acordo de acionistas é deixar um legado para Joinville, né? Entende? É o primeiro considerando, cara. Os caras escreveram, fizeram questão de dizer, olha, considerando que todos aqui querem deixar um legado para Joinville, aí nós vamos fazer os acordos, entendeu? Então, isso é muito bonito. E é entusiasmante, né? Sim, estimula, pensar que daqui 4 anos, né? Vai fazer o ciclo de 10 anos. Nós vamos ter aquele cenário urbano que eu te convido para ir lá visitar, que você vai se apaixonar. E os meus filhos vão poder curtir uma cidade com aquela vibe. Não tem porque ter preguiça para trabalhar, entendeu? Sim. E é muito fácil também motivar o time, criar no entorno da gente pessoas que enxerguem a mesma coisa, né? Que se entusiasmem pelas mesmas razões. Então, o mercado imobiliário, nesse sentido, ele envolve muita paixão e, portanto, é muito gostoso de estar ali desenvolvendo. E exige ciclos de longo prazo, né? Sim. No mercado imobiliário você não consegue fazer nada a curto prazo. Sempre longo prazo. O projeto todo é... Quantos anos, Danilo, duração aí? Bom, depende muito da velocidade de venda. Tu vai comprar um apartamento lá? Cara, Danilo se tornou um vendedor, cara, tu não tem noção. Esses dias me chamou para um café, pensei que era um assunto importante. Tá querendo vender apartamento. Quer tomar um café comigo lá? Já entendemos o viés do café. Assim, depende muito da velocidade de venda. O urbanismo, que é aquilo que você viu naquela primeira maquete lá, que é o nosso compromisso com o urbanismo, né? Praça, parque, espaço pet, as ruas e tal, a gente entrega já junto com os primeiros moradores. Então, o urbanismo ele não é feito em etapas, ele é na largada. As torres é que vão vindo aos poucos na medida da velocidade de venda. E eu sempre brinco o seguinte, né? Planilha de Excel aceita tudo. Não é verdade? O senhor é expert em planilha de Excel. Então, na planilha de Excel, nós vamos levar 20 anos para fazer o bairro. Mas o que eu fiz lá na planilha? Eu peguei todo o estoque que nós tínhamos, né, projetado pelo Master Plan, e joguei o índice de velocidade de venda médio que a cidade tem para os produtos imobiliários que a gente vai lançar. E se esse índice de velocidade ele estiver bem calibrado, a gente vai levar 20 anos. Se a gente vender rápido, nós antecipamos as etapas de lançamento e aí a tendência é que se entregue antes. Que show. Um baita presente para a cidade, cara. Não sei se dá para falar em termos de números, mas quantas pessoas diretamente e indiretamente envolvidas nesse projeto hoje? Indiretamente é muita gente, porque é um volume Tem muita gente, né? O mercado imobiliário tem uma coisa muito legal, assim, que é a terceirização, né? Então, tem muito fornecedor para cada assunto que você precisa. E aí a equipe dentro de casa é uma equipe sempre reduzida, porque não vale a pena, por exemplo, eu criar um time de arquitetos.
né? Até porque fica muito monótono. Então, o melhor é você ter vários escritórios de arquitetura para você poder ir alternando à medida que os projetos vão acontecendo para tirar um pouco dessa monotonia da arquitetura, né? A engenharia é a mesma coisa, as obras idem. Então, o time dentro de casa é um time sempre muito pequeno. Eu nunca contei, mas é a Rafaela, a Sara, o Maicon, a Georgia, a Fran, a Dani, a Sara 2 e a Sabrina. Somos em 8, portanto. O Danilo e o Fernando. Então 9, 10. 10 pessoas. Direto é até pouco também pelo tamanho, né? Sim. Não, um time bem enxuto. Projeto bem enxuto. Grande. Mas assim, gerir muita gente é muito complexo também, né? Então, e tem sido cada vez mais, né? A geração que vem por aí, tu que tá com a Stex ali, com treinamento em questões comportamentais. Isso dá outro episódio. Esse é um assunto então, isso tem sido cada vez mais sensível, né? Então, eu estou muito contente assim, com o número de pessoas que estão lá e o nosso processo seletivo foi muito competente também. Acho que a gente está com um time de alta performance de novo. Muito bom. Excelente. Acho que é isso, né? Quanto tempo aí, produção? Já deu quase 1 hora, acho, né? 4 minutos. Aí, ó. Danilo, um recado aí final, além de convidar as pessoas a visitar e comprar apartamento. Tomar café contigo. Não, infelizmente não dá mais, nós terminamos as vendas em sábado último, mas o showroom lá, o térreo continua aberto. Realmente está tendo alguns eventos lá, né? Frequência, assim. Eventos na nossa praça a gente faz todo sábado e domingo, né? Sem falta. O restaurante que está no térreo da nossa edificação está aberto de domingo a domingo, serve ao almoço todos os dias. O nosso showroom ali mais institucional, né, que fala do bairro, continua aberto para visitação. Então, dessa vez, podem vir tomar café sem medo, né? Não haverá possibilidade de venda nesse momento. E, como diz o Marcelo Hack, nós não estamos para agressão física. Acabou no sábado. Mas esse ano ainda a gente pretende fazer o segundo lançamento. Vai ser bem especial, tem muita novidade por vir, né? Show. Então, mas vale a pena. Acho que até como um turismo, assim, ficou lindo o showroom. É digno de ser um dos maiores lançamentos, um dos melhores lançamentos imobiliários do Brasil. A gente se inspirou muito na Kempinski, lá em Laje de Pedra, em Canela, Parque Global em São Paulo. A gente, nesses últimos 5 anos, foi visitar todos os showrooms do mercado imobiliário no Brasil, né, os melhores. E isso a gente tomou como inspiração para fazer o nosso. Então, assim, só por isso já vale a pena ir lá ver. Sim. Vale bastante a pena, sim. Eu tive a oportunidade de participar de um happy hour lá no final de tarde, né? Um pôr do sol muito lindo e uma gastronomia bacana, um sonzinho. Ficou bem legal de conviver ali o espaço, né? É só uma pequena amostra, né? É uma amostra. Show. É isso? Pô, Danilo, obrigado pela visita, pelo bate-papo, parabéns aí pelo projeto. Exatamente. Volte mais vezes, né? Conforme for avançando, aí a gente vai falando outras vezes, acho que é válido. Exatamente, show de bola. Quem sabe a gente grava um episódio lá um dia desse. Seria bem legal, é verdade. Tá feito o convite. Gente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Revê-los é sempre uma alegria, né? E espero voltar mais vezes, vou estar sempre à disposição. Show, muito obrigado. É isso. Fechou. Gente, obrigado aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você está nos assistindo. Compartilha esse episódio, uma aula aqui, né? Um projeto inspirador para a nossa cidade. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.